Texto 2. Quando a palavra é escrita na pele. Por Isaac Luiz de Souza Santos e Juliana Cardoso Dayer. O convite para compartilharmos um pouco da nossa história e das reflexões que temos feito em torno da nossa prática trouxe uma rica oportunidade de revisitarmos nosso percurso até então. Percebemos o quanto a força dos 2 bebês que tivemos foi propulsora, inclusive para a gestação e nascimento do nosso trabalho. Assim dizemos porque a Companhia Pé de Moleque nasceu pouco depois do nascimento do nosso filho Francisco. Em 2014, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, nos rendemos ao desejo de mergulhar no universo da primeira infância, reconhecendo os bebês e as crianças bem pequenas, enquanto sujeitos da cultura e da linguagem. Passamos a nos dedicar à pesquisa e à construção de espetáculos e vivências para esse público, nos quais a palavra, seja narrada, cantada, lida, brincada, é elemento fundamental na experiência estética e no estabelecimento de uma relação permeada pela delicadeza. Nosso exercício constante como artistas é, conforme aponta Regina Machado, aproximar as crianças da arte da palavra e da escuta e, por consequência, aproximá-las delas mesmas. Nesse sentido, a palavra apresentada nas diferentes linguagens artísticas proporciona uma experiência estética e profundamente ética quando toca em camadas do humano pouco tangíveis, especialmente para os pequeninos que vivenciam o mundo em dimensões de muita sutileza. Assim sendo, no intuito de fomentar reflexões sobre a experiência dos bebês e das crianças com a palavra, partiremos em uma viagem que antecede ao nascimento, ainda no mundo de dentro, seguindo pelos percursos dos bebês no mundo de fora, buscando assim apresentar um pouco do que teoricamente sustenta nossa compreensão e prática, estabelecendo relações com nossa vivência artística na Companhia Pé de Moleque. No mundo de dentro, nossas investigações e experiências apontaram para caminhos que antecedem ao nascimento. Mergulhamos nesse universo de forma a buscarmos elementos que nos aproximassem do repertório tão rico e potente dos bebês iniciado na vida intrauterina. Sim, um percurso que se inicia antes do nascimento, orgânico, literalmente visceral. Sons, sensações, pressões, movimentos que antecedem as palavras e constituem um repertório primeiro, repleto de cadências, intensidades, ritmos. O balanceio dentro do útero, os movimentos, giros, rotações, a exploração de mãos e pés, os chutes na cavidade intrauterina. O bebê sente a pressão dos líquidos, dos gases em seu corpo, e toda essa experiência torna-se memória corporal. Segundo Yolanda Reis, um universo sonoro se apresenta aproximadamente por volta da 12ª semana de gestação, com o desenvolvimento da audição. O bebê passa a escutar os sons internos, líquidos, gases, movimentos peristálticos, das vísceras, uma experiência de recepção dos sons literalmente encarnada, entranhada. Só nesse momento da vida vivenciamos esta rica e singular experiência sensorial, irrepetível do lado de fora. A partir da 16ª semana, aproximadamente, o bebê começa a perceber os sons do mundo de fora. São muitas as barreiras que se interpõem entre o mundo externo e o bebê. Mas, dependendo do volume, da intensidade, esse som chega até ele. Então, as vozes das pessoas que convivem de forma próxima à mãe gestante passam a constituir um repertório sonoro para o bebê, que se soma às sonoridades intraútero. E após o nascimento, o bebê reconhece a voz da mãe e de pessoas que estiveram próximas durante a gestação. Ele acessa suas memórias e o repertório sonoro constituído até então. Ou seja, não estamos diante de um ser que chega ao mundo desprovido de repertório e saberes. Sobre esses saberes, o bebê os constrói. Conforme afirma Érica Parlato Oliveira, a partir de um elaborado sistema de percepção que o permite interpretar as informações e tecer suas impressões.
Dois fatores são fundamentais nesse processo e na qualidade da relação que o bebê estabelece com aquilo que ele percebe, o tempo e o espaço. E tudo isso acontece desde a vida intrauterina. A vida de um bebê é ritmada desde o útero. Ele constrói um saber sobre os eventos que sucedem e também um saber sobre a discriminação fina dos movimentos do corpo, da face, dos sons que nos envelopam. Parlato, Oliveira, 2019, páginas 51, 52. Portanto, o bebê que ali se apresenta para nós já chega com uma bagagem que deve ser reconhecida, legitimada, acolhida e que oferece muitas pistas para quem se coloca no lugar do fazer artístico para esse público tão especial. No mundo de fora, ao nascer, o bebê sai de um ambiente de extrema contenção para um ambiente aberto e traz consigo um saber muito profundo, relacionando o repertório sonoro e sensório-motor de suas experiências intrauterinas. E diante de uma nova espacialidade, passa a nos guiar através de suas memórias corporais, que são acionadas e sinalizam sobre como devemos segurá-lo, aninhá-lo, como um colo pode tornar-se útero. O colo é um espaço com dimensões restritas e com limites, assim como a cavidade intrauterina. E os balanceios para frente e para trás, para cima e para baixo, perpendiculares e o calor proveniente do contato da pele a pele, conduzem a uma experiência bastante significativa para o bebê. Isso porque ele acessa as memórias corporais, de natureza sensório-motoras de suas experiências intrauterinas e se deixa aninhar. No aconchego do colo, embalando os movimentos, adentra uma instância muito poderosa, a linguagem. É ela que nos humaniza. Então a palavra vem e instaura a humanidade daquela existência. Entramos em uma nova experiência, de cunho relacional. O bebê está diante de nós como um mapa a ser lido e decifrado. Utilizamos os sentidos todos nessa experiência mamífera, animal. E utilizamos a linguagem no estabelecimento da relação, nomeando e supondo diante de nós o interlocutor. Verdadeiros diálogos, sim, diálogos, são estabelecidos. Quase que intuitivamente os timbres das vocalizações dos bebês são incorporados à fala da mãe. Nessa comunicação, comumente o adulto altera sua forma de se expressar vocalmente para um padrão que Érica Parlato Oliveira chama de manhês. O manhês consiste, portanto, numa prosódia específica que utilizamos espontaneamente ao falar com os bebês, caracterizada por aspectos psicolinguísticos, faixa de frequência mais aguda, aumento da duração das vogais e variações regulares de entoação. Parlato Oliveira, 2019, página 56. Nessa experiência comunicativa, o bebê tem seus gestos e outros sinais sociocomunicativos nomeados pelos adultos que dele cuida. Ele é imerso em um banho de linguagem no encontro com o outro, nos processos de interação. Cantos que contam. A experiência musical está na matriz da experiência do ser humano. Pelas transmissões culturais feitas para os bebês recém-chegados, através das canções de ninar, outro campo que se abre na compreensão do processo de inscrição cultural do bebê em uma dada cultura. Como também as dimensões afetivo-relacionais implicadas no ato de embalar o bebê ao som dessas cantigas. Trazemos, enquanto humanidade, ancestralmente, a expressão dos cantos nas experiências de adoração aos elementos da natureza e outras conexões com o sagrado, de identidade de grupos, de relatar o cotidiano, de comunicação. A musicalidade foi se construindo enquanto expressão presente das culturas humanas, utilizada em contextos coletivos e também nas experiências individuais e relacionais com os bebês. Eles não entendem o que é cantado, mas a suavidade da voz, o balanceio, os conecta com suas memórias corporais intrauterinas. As canções e cantigas entoadas, portanto,
possibilitam ao bebê uma experiência mais familiar no mundo de fora e ampliam a experiência do bebê no universo da linguagem que comunica, expressa, significa, simboliza. No livro Canção de Ninar Brasileira, de Silvia A.P. Machado, 2017, podemos entrever apontamentos sobre a universalidade da arte de ninar, mas também o que a autora define como choque de culturas, inclusive com a marca da opressão. Ela afirma que numa análise histórica das cantigas de ninar brasileiras, por exemplo, é possível detectar a presença da escravidão, da violência contra mulheres que eram partejantes precoces em série, de amas que eram arrancadas dos seus para cuidar dos filhos de outras. Essas dores foram cantadas, esses lamentos entoados e podem ser percebidos em letras, que por vezes parecem incoerentes, mas que no campo da arte de ninar tornam-se um espaço de expressão, da liberdade de se contradizer, de uma ambivalência posta entre o cuidado com o bebê, frágil, e tudo que levou aquela mulher que cuida a ocupar o lugar de quem cuida. Ou seja, estamos diante de verdadeiros manifestos de expressão de dor, anseios de liberdade subvertidos, uma subversão que só a arte é capaz de fazer, trazendo para um campo de experimentação estética, sensível, experiências repletas de dureza. E o bebê está inserido nesses contextos. E essas cantigas passam a constituir os primeiros repertórios narrativos do bebê, os primeiros textos. Como diz Yolanda Reis, são textos escritos na pele dos bebês, constituem legado revestido de imensa carga afetiva. As canções de ninar, parlendas e jogos de mão apresentam ainda melodias entoadas que inauguram uma nova experiência para os bebês. Os sons são apresentados com determinada lógica, ordenamento, com pausas propositais, com notas mais alongadas. Junto com a letra que se apresenta ali, constituem as primeiras experiências poéticas do bebê. É sua iniciação no universo da literatura. Trata-se de uma iniciação potente, visceral, porque acontece pelo corpo, pelos sentidos e pelo afeto que circula nessa relação estabelecida entre a mãe ou o adulto que canta, recita, brinca com o bebê. Sobre os aspectos estéticos relacionados às canções de ninar, Silvia Machado afirma que elas constituem um dos primeiros objetos culturais, musicais e literários ofertados ao ser humano. A autora defende seu caráter literário e seu potencial humanizador a partir das prerrogativas de Antônio Cândido, que diz: verifiquei que a literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob a pena de mutilar a personalidade. Porque, pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo, ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Cândido, 1989, página 122. Isso significa que estamos diante de um repertório reconhecido como literário, advindo da tradição oral, literatura oral, e que apresenta uma gama de conteúdos, significados, símbolos, aspectos sonoros e fônicos, rimas, ritmos, verso, que são ofertadas ao bebê, reconhecidamente um sujeito cultural, pertencente a um grupo cultural. Um repertório que extrapola o ambiente familiar, que insere o bebê nos universos sociais, históricos e culturais de sua época. Silvia Machado afirma ainda que oferecer canções de ninar aos bebês é um ato de cuidado. Cuidar do surgimento das palavras, da sua afinação com a experiência vivida, de seu vigor e sentido. Cuidar do ouvir, do balbuciar, do murmurar, do falar, do cantar, do contar, do silenciar. Cuidar, enfim, da experiência inicial com a palavra é condição para o desenvolvimento pleno deste ser de linguagem que é o homem. Machado, 2017, página 27. Outro aspecto importante é que as canções de ninar e as cantigas tradicionais infantis constituem elementos identitários de profunda conexão com seu povo de origem. Quando nascemos e recebemos esse tesouro afetivo, é como se dissessem para nós: você é um de nós. Sobre esse repertório, Lídia Ortello diz: os brinquedos cantados,
os brinquedos ritmados, ou seja, a música tradicional da infância, a música da cultura infantil, integra fatos culturais que estão na base da cultura de um povo, portanto, no berço da cultura brasileira, carregando em seu cerne os arquétipos da língua, da música, o movimento próprio de nossa alma ancestral, sua maneira de ser particular, sua graça e poder diáfano. Ortélio, 2014, página 274. O bebê pertence a um grupo, e à medida que cresce e brinca com os brinquedos de sua cultura, um senso de pertencimento é desenvolvido progressivamente. Em nossa experiência, percebemos como os bebês sentem muita alegria e prazer quando, junto com o adulto, brincam, por exemplo, com os brinquedos cantados da cultura popular. No acolhimento corporal do adulto, estão protegidos e seguros o suficiente para experimentarem novos planos e movimentos. Se aproximam e se afastam, por exemplo, o que traz para o corpo a experiência emocional da presença e da ausência da mãe, adulto cuidador. Demonstram muito interesse pelas palavras, entoações, cadências. Contudo, não podemos generalizar, obviamente. Para alguns bebês, esses estímulos podem ser extremamente aversivos. No geral, em nossas experiências coletivas em parques, museus e festivais, com a oficina Minhas Primeiras Leituras, os retornos que eles nos dão são de conforto e prazer com essa experiência. Todavia, é muito importante para quem conduz, seja quem for, se atentar aos sinais sociocomunicativos do bebê. Expressões, tonos, choro, vocalizações, olhares, para que seja de fato uma experiência confortável para ele. Primeiras leituras, primeiras histórias. Cada vez mais imerso em um universo de narrativas, através dos primeiros textos apresentados, através das canções de ninar, cantigas de roda, brincadeiras, parlendas, dentre outras expressões das culturas das infâncias, os bebês seguem seu percurso no universo da linguagem. Em outras ações artísticas e de vivências, ofertamos o contato com os livros e com as histórias narradas. Yolanda Reis apresenta o conceito de triângulo amoroso, um dos que fundamenta nossa prática de mediação de leitura para bebês e crianças bem pequenas. Esse triângulo é constituído pela criança e pelo adulto, que olham conjuntamente para um terceiro elemento, o livro. O adulto tem função primordial, viabilizar o encontro da criança com o livro e deve garanti-lo de forma a ampliar as possibilidades da criança em vivenciar essa experiência. A função dos mediadores é fornecer as condições ideais para que ocorra o encontro entre um livro e um leitor. E as condições são garantir que haja bons livros, lê-los para as crianças e permitir que elas possam tocá-los e mordê-los. É importante também mostrar para as crianças que, ao lado de um livro, há um adulto. Talvez elas não busquem nem os adultos, nem a história, mas essa voz que, enquanto dura a história, está lá, à disposição delas, através das figuras da mãe ou do pai, que deixaram toda a sua vida em suspenso só para lhes contar uma história. Reis, 2012, página 14. Através dos muitos encontros que tivemos com os bebês e as crianças, em diferentes contextos e espaços, percebemos que o conceito do triângulo amoroso era aplicável a outras experiências, que não necessariamente tinham o objeto livro em um de seus tripés. Em alguns momentos era a música, a narrativa ou a brincadeira que ocupavam um dos tripés. Ou seja, o triângulo amoroso era constituído pelo bebê, criança, por nós e pelo elemento comum de todas essas linguagens artísticas, a palavra. A palavra, seja ela escrita ou falada, não deve ser compreendida estritamente enquanto signo linguístico que se encerra em sua natureza. E à criança é reconhecido protagonismo em todo o processo de construção de suas habilidades linguísticas, ressaltando a importância da mediação durante o processo. Yolanda Reis utiliza uma bela metáfora para ilustrar esse percurso. Segundo a autora,
A linguagem é uma casa de palavras que se constrói em um processo simultaneamente individual e relacional. Para Reis, cada um constrói sua própria casa de palavras. Temos um código comum, digamos que são os materiais e as especificações básicas, mas cada ser humano vai se apropriando do código por meio de suas próprias experiências vitais e costuma produzir seus significados para além de um dicionário, mediante uma trama complexa de relações e histórias. Reis, 2012a, página 24. Aqui marcamos um dos pontos fundamentais do nosso ofício como narradores de histórias: ofertar para os bebês e crianças elementos do real e do simbólico através das histórias, sejam literárias ou de tradição oral, para a construção da casa de palavras. Para tanto, é de fundamental importância um cuidadoso trabalho de pesquisa de repertório de modo a evitar histórias rasas, com enredos fechados, que não possibilitem às crianças uma profunda experiência com a palavra e com a imaginação. No que concerne à imaginação, recorremos a Gilca Girardello, pesquisadora e narradora de histórias, que descreve que a imaginação é para a criança um espaço de liberdade e de decolagem em direção ao possível, quer realizável ou não. A imaginação da criança move-se junto, comove-se com o novo que ela vê por todo o lado no mundo. Sensível ao novo, a imaginação é também uma dimensão em que a criança vislumbra coisas novas, pressente ou esboça futuros possíveis. Ela tem necessidade de emoção imaginativa, que vive por meio da brincadeira, das histórias que a cultura lhe oferece, do contato com a arte e com a natureza e da mediação adulta, o dedo que aponta, a voz que conta ou escuta, o cotidiano que aceita. Girardello, 2011, página 76. A autora ressalta que a liberdade é condição intrínseca aos processos imaginativos e o papel do adulto está na mediação, através da oferta de elementos novos que possam ampliar as experiências imaginativas, ou simplesmente estar ao lado da criança e escutar e testemunhar suas narrativas, hipóteses ou gestos rumo ao novo que ela vislumbra, mesmo que seja em local repetidamente frequentado, na história contada a miúde, nas brincadeiras preferidas ou no ócio, este comumente não respeitado pelos adultos. Nem sempre a criança que se mostra momentaneamente parada, o olhar fixo e aparentemente vago, precisa, naquele instante, da interferência automática do adulto, para que faça alguma coisa. Às vezes, ela pode estar em plena elaboração imaginária, vivenciando o devaneio, que é parte fundamental de sua vida subjetiva. Girardello, 2011, página 78. Aqui já podemos encontrar algumas boas pistas no que concerne o ofício da arte de contar histórias para crianças. O contador de histórias entra também no lugar da mediação. Contudo, Gilca Girardello aponta muito mais para uma oferta e presença do que propriamente para uma condução. E aqui falamos de relações de poder, seja nos processos de mediação de leitura ou de contar histórias, quando o adulto que o faz apresenta prontamente suas interpretações e utiliza elementos que, de certa forma, conduzem à formação de imagens muito prontas e estereotipadas, ou ainda, quando os objetos de cena, os figurinos, o cenário se sobrepõem à própria história e há a expectativa de que o envolvimento da criança se dá necessariamente quando ela não está parada, temos aqui a possibilidade de esvaziar consideravelmente a experiência de fruição artística e imaginativa da criança. Obviamente, com as presentes reflexões, não buscamos definir padrões estéticos que façam parte do trabalho artístico dos contadores de histórias que trabalham com o público infantil. O intuito é convidar a uma reflexão crítica sobre o que mobiliza a utilização de determinados padrões e propostas estéticas nos espetáculos e apresentações direcionadas para esse público.
A partir de tal constatação e de todo o percurso de investigações acima descrito, reconhecendo o saber dos bebês e crianças, passamos cada vez mais a prescindir de elementos externos, tais como objetos cênicos, elementos de figurino, acessórios, cenários, centrando nossa estética e performance no corpo, na musicalidade e na palavra. Buscamos constantemente o estado que Gilca Girardello relata quando descreve a narração oral como conspiração, onde podemos entender a partilha narrativa como um respirar junto, cuja intimidade irrepetível gera uma forma muito particular de confiança. 2003, página 3. Portanto, é tecendo essa delicada relação de confiança que seguimos na busca constante de levar a palavra como brinquedo, como repertório simbólico, como nutrição afetiva para bebês, crianças, famílias, educadores. No exercício constante de nos despirmos dos elementos que deslocam a palavra e as narrativas da centralidade na relação com os bebês e com as crianças. Seguimos nus, porém, vestidos com palavras escritas na pele com a caneta dos afetos. Referências bibliográficas: Direitos Humanos e Literatura, de Antônio Cândido, IN ACR Fester, Organização Direitos Humanos, Editora Brasiliense, 1989. Voz, Presença e Imaginação, a narração de histórias e as crianças pequenas, Gilca Girardello, trabalho apresentado na 26ª reunião anual da AMPED, Associação de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, no GT Educação da Criança de 0 a 6 anos, Poços de Caldas, Minas Gerais, 2003, disponível em www.amped.org.br/reuniões/26/trabalhos. gilcagirardello.rtf. Imaginação, Arte e Ciências da Infância, de Gilca Girardello. Proposições, online, volume 22, número 2, 2011, páginas 72 a 92. Especial A Importância do Brincar, de Lídia Ortélio. Entrevista concedida à Família Arte. Editora Melhoramentos, 2009, páginas 1 a 4. A Arte da Palavra e da Escuta, Regina Machado. São Paulo, Editora Reviravolta, 2015. Canção de Ninar Brasileira, de Silvia Machado, São Paulo, EDUSP, 2017. Saberes do Bebê, de Érica Parlato Oliveira. Primeira edição, São Paulo, Instituto Langage, 2019. A Casa Imaginária, Leitura e Literatura na Primeira Infância. Eliana Reis, São Paulo, Global, 2010. Ler, Brincar, Tecer e Cantar. Literatura, Escrita e Educação. Eliana Reis, São Paulo, Pulo do Gato, 2012A. Como e por que ler na primeira infância? Eliana Reis. Revista Letra A. O Jornal do Alfabetizador, Belo Horizonte, número 31, agosto-setembro, 2012B, página 12 a 14.